Graça e paz, conectados com a palavra. Amor, o que é e como se expressa? Amor talvez seja um dos temas mais usados em livros, revistas, artigos, mais citados nos diferentes meios de comunicação. Há casos onde uma dose excessiva de amor é depositada num dos membros em detrimento dos demais membros de uma família, da mesma família. Temos na Bíblia um relato que dá conta da situação de algo nesse sentido. É o caso de Jacó, patriarca do Antigo Testamento, que nos mostra como não devemos proceder em relação aos familiares. O texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 3 e 4, que diz assim: Ora, Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro dos filhos que lhe haviam nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Essa atitude de Jacó desencadeou um violento sentimento de ciúme, inveja, que resultou em atitudes drásticas. Não fora a intervenção de um dos irmãos, José teria sido morto por causa desse sentimento de ciúme e de inveja. O desenrolar da história, passando por várias cenas à frente, nós nos deparamos com um momento de grande dor, de separação. Jacó morre e é pranteado e sepultado na terra de Canaã, vez que a essas alturas José, seus irmãos e o próprio Jacó já estavam no Egito. Ele morre e então seus restos mortais são transportados para a terra de Canaã e sepultados lá no outro lado do Rio Jordão. José, que outrora fora vendido pelos irmãos, que se tornara escravo, e depois, por providência divina, se tornou alta autoridade na terra do Egito, tendo acima dele somente Faraó. Os irmãos, agora cheios de preocupação, pensam que chegou a hora e a vez de José se vingar do mal que eles, os seus irmãos, lhe fizeram, lá no passado, que está também no livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 21, que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, o teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros dos pecados dos seus irmãos e eu tratar com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, do Deus do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bênção, para que hoje você fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, ele lhes falou amavelmente. José passou por maus bocados, escapou por pouco de ser morto. Um dos seus irmãos entra em ação e convence os demais que melhor que terem sobre os seus ombros e na sua consciência a culpa de serem os fratricidas, seria que o vendessem aos mercadores de escravos que passavam por lá. A culpa seria menor. A vingança vem de um sentimento e de uma situação ou de uma decisão que brota do coração de alguém que está afastado de Deus. Alguém que quer vingar-se, que se julga injustiçado ou que for injustiçado. José fora injustiçado. Agora ele, José, é o governador do Egito.
Egito, em termos de nação, está na crista da onda. Não há nenhuma nação superior naquele momento. José é o governador dessa terra. José está aí com a faca e o queijo na mão, como se diz popularmente. Se ele quisesse se vingar dos seus irmãos pelo mal que lhe fizeram no passado, ele teria feito e não haveria quem pudesse impedi-lo. A vingança vem de um sentimento, de uma decisão ou de uma mente ou coração de alguém afastado de Deus. E José não é alguém que está afastado de Deus. Muito pelo contrário. José está em perfeita harmonia e comunhão com Deus. Ele entende que a vingança pertence a Deus e não a ele. Por isso ele pergunta: estaria eu no lugar de Deus? O julgamento das intenções dos corações pertence a Deus. Aqueles homens, irmãos de José, cometeram falta gravíssima no passado. José entendeu que Deus transformou a intenção maléfica deles, dos seus irmãos, em bênção para o povo de Israel. José entendeu o recado de Deus e pagou o mal com o bem. Pagou a má intenção dos seus irmãos com amor e dedicação. Ele fez uso da arma poderosa que é o amor, dizendo: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Sim, o amor é a maior arma que o cristão tem à sua disposição. Portanto, façamos uso desta arma poderosa. Que Deus nos abençoe. Vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado pelo exemplo que José nos deixou. Um homem que confiava em Ti pia e plenamente, e que pôde perdoar os seus irmãos, não obstante tanto mal que haviam feito. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essa lição preciosa e a, então, praticar este amor, que é um amor perdoador. Em nome de Jesus. Amém.